Olá, amigos e queridos integrantes de forças de segurança e instituições de justiça. Nessa oportunidade, queremos mencionar, já o que traz o texto sagrado. Dois tipos de pessoas. A Bíblia fala das pessoas que são comparadas aos prudentes e às pessoas insensatas. Pessoas prudentes são aquelas que ouvem a palavra de Deus e as pratica. Os insensatos são aqueles que ouvem, porém não praticam. Não estamos falando de pessoas que não ouvem a palavra de Deus, sim daqueles que ouvem. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, Deus menciona essa distinção dos praticantes, dos que vivenciam e daqueles que não vivenciam a palavra de Deus. O texto sagrado fala disso no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Só vou ler um pouquinho para a gente entender melhor. Versículo 24 de capítulo 7 de Mateus diz assim: Pois todo aquele, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente. Ouve e pratica são homens prudentes, que edificou a sua casa sobre a rocha. Queridas autoridades, ninguém faria um investimento numa grande obra, num grande prédio, numa casa belíssima, sem ter um alicerce, sem ter uma base que viesse sustentá-lo. Assim é a palavra de Deus para aqueles que ouvem e põem em prática. Pôr em prática é obedecer. É obedecer a palavra. É dar ouvidos. É aquilo que Deus pediu que fizesse, que viéssemos fazer. Então, essas pessoas, ela tem a sua vida, o seu casamento, a sua vida cotidiana, a criação dos seus filhos, o resultado da educação dos seus filhos, ou dos nossos filhos, comparado a esta casa, que aí no versículo seguinte diz que pode vir ventos, chuvas, e bater contra essa construção. Ela não se abala, porque ela foi edificada sobre rochas. Assim é a vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Senhor e senhora, ouça a palavra de Deus e ponha em prática, para que você seja bem-sucedido na sua profissão. Muitos estão aí se perdendo, se enchendo de processo, perdendo a sua própria profissão, porque não conheceram a palavra de Deus. Muitos com casamentos destruídos. Eu lhe aconselho, lhe chamo a se juntar a nós e ouvir a palavra de Deus e praticar. E você vai ver, senhor e senhora, que com o passar do tempo, o alicerce da sua casa vai se tornar forte. E haja o que houver, a sua vida não será desmoronada. Porque lá no versículo 26, diz o seguinte: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre ou não as pratica, é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areias. Ouvir a palavra de Deus e não praticar é construir casa sobre areia. Você pode ter um casamento, você pode ter até uma condição financeira, mas muitos que estão nessa situação estão aí deprimidos, tristes, destruindo a sua família, a sua própria profissão. Ou seja, é a casa que é a nossa vida. Essa casa que Deus se refere é a nossa vida. Aqueles que ouvem a palavra, a casa construída sobre rocha. A vida está sólida. Consegue vencer todos os problemas. Aqueles que ouvem e não praticam, a casa, ou seja, a vida é frágil. Senhor e senhora, este manual da vida é as leis divinas, elas ficaram para ser cumpridas. Eu quero finalizar dizendo, senhor e senhora, que um país, um Estado democrático de direito, com leis fortes, um Estado forte que cumpre os seus deveres legais, tem uma sociedade forte.
Assim também é no reino de Deus. Aqueles que obedecem às leis de Deus se tornam fortes. Como um Estado forte, como leis propícia a uma sociedade, as leis divinas são propícias, são favoráveis àqueles que o ouvem. Que Deus abençoe a todos.